Aqui Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica e também do blog Oli Tóquio 2020, favoritos para Tóquio 2020, e do canal do YouTube Sovurs, apresentando mais um livro, 1960, Wettkampf im Zeichen der Olympischen Ringe, as competições sobre o signo dos anéis olímpicos, tradução dessa frase. Aqui o livro, é um livro alemão. Vamos olhando, a Alemanha é muito tradicional nas publicações olímpicas. Caiu até um pedacinho de um negócio aqui. Fragt den Jungen, diese Woche sind die gelungen Wettkämpfe im Zeichen der Olympischen Ringe. Então, as competições sobre os signos dos anéis olímpicos. Aqui já uma foto, um desenho acendendo a pira olímpica, um livro de Ben Harder, Wettkampf im Zeichen der Olympischen Ringe, von der Antike bis Squawolle und Rom, mit zahlreichen Fotos, muitas fotos, ilustrações e tabelas dos ganhadores de medalha de 1960. A editora que publicou, Neuer Jugendschriftenverlag, de Hannover, na Alemanha Ocidental. O outro era da Oriental. Aqui está 1960, impresso na Alemanha. Aqui uma descrição da história dos Jogos Olímpicos. Depois fala dos Jogos de Inverno, que foram em Squaw Valley, nos Estados Unidos. E aqui também os Jogos em Roma. Aqui uma tabela com os ganhadores de medalhas desses Jogos de 1960. Aqui o mapa de Olímpia, tratando dos Jogos antigos, as estruturas, né, das esculturas que ficaram famosas, né, o lutador de pancrácio, o de escóbula, ficaram famosas da Grécia Antiga. Que também serviram de divulgação dos Jogos Olímpicos. Curioso nesse livro é que tem vai fazendo uma análise cronológica dos Jogos até chegar nos Jogos de 1960, só que as páginas onde há as fotos já são fotos dos Jogos de 1960. Aqui a abertura dos Jogos de 1960, Kenneth Henry, que foi campeão em 1952 na patinação de velocidade, acendendo a pira olímpica. E aqui a partida de hóquei entre Estados Unidos e Canadá. Os Estados Unidos foram campeões no hóquei sobre o gelo em 1960. Outra foto, Knut Johannessen, da Noruega, vencedor dos 10.000 metros na patinação de velocidade. Os alemães, Marika Klius e Hans-Jürgen Braumler, medalhistas de prata na prova de duplas. A Carol Reis, dos Estados Unidos, que foi medalhista de prata em 1956 e aqui em 1960 conquistou a medalha de ouro na patinação artística. E a alemã Helga Hase, que venceu a prova individual de 500 metros, iniciando uma tradição. Iniciando uma tradição não, né? Porque a Alemanha foi ser forte na patinação de velocidade a partir dos anos 80, né? A Alemanha Oriental, muito forte. Lógico que a Alemanha teve também seus campeões, né? O Erhard Keller foi um grande patinador de 500 metros no final dos anos 60, início dos anos 70 e tudo mais. Mas vamos continuando aqui, falando ainda dos Jogos Antigos. Aqui um desenho do Paavo Nurmi, que foi um grande corredor finlandês, ganhador de 12 medalhas olímpicas, 9 de ouro entre 1920 e 1928. Poderia ter conquistado mais medalhas se tivesse participado dos Jogos de 32, mas ele foi considerado profissional e não pôde participar dos Jogos. Aqui falando dos Jogos e das Guerras Mundiais. 3 figuras, o Jesse Owens, 4 medalhas de ouro nos Jogos de 36, o Gunnar Hökert, campeão dos 5.000 metros nos Jogos de 36 da Finlândia, e aqui o Salminen, vencedor dos 10.000 metros, Ilmari Salminen. Aqui de Londres a Melbourne, toda uma análise, Milza Topek, né? Uma foto aqui, um desenho dele, na verdade nem parece ele. O Topek, 5 medalhas, 4 de ouro, 1 de prata. E aqui vão descrevendo
o circuito de esqui dos Jogos de Squaw Valley, dos Jogos de Inverno, e começa aqui o capítulo dos Jogos de Inverno. Um atleta alemão, Burkhardt, não foi assim destaque, né? E o curioso é que segue como se fosse um diário, né? 19 de fevereiro de 1960, fala da vitória do Sixten Jernberg e da canadense no esqui alpino. E aqui temos essas fotos. Peniptu dos Estados Unidos, aqui em cima, medalha de prata no downhill. Logo abaixo, a Barbie Henneberger, que obteve bronze no slalom. Aqui embaixo, a Anne Hegget-White, do Canadá, que foi a campeã do slalom, uma surpresa aí a canadense. E acima, a Heidi Bibel, da Alemanha, que foi a campeã do downhill. Curioso que a Alemanha estabeleceu uma tradição, né, com o C. Reichert, a Trude Bayer, lá no jogo de 52. E aqui a Heidi Bibel garantindo mais uma medalha, né, para a Alemanha. As duas conquistaram medalhas de ouro aqui nesses jogos. Yvonne Hoeg foi outra competidora. Já aqui os homens, aqui o Roger Staub, da Suíça, conquistou a medalha de ouro no slalom gigante. O Georg Thoma, da Alemanha, que foi o campeão no combinado nórdico. Mais embaixo aqui o ganhador da prova de 30 quilômetros, o Sixten Jernberg, da Suécia, que foi vencedor dos 50 quilômetros nos Jogos de 1956. E aqui embaixo o Veikko Hakulinen, campeão dos 30 quilômetros em 56, e aqui ajudou a Finlândia a conquistar a medalha de ouro no revezamento. Hakulinen ganhou 3 medalhas nesses jogos. A de ouro foi do revezamento. Então os grandes competidores: Roger Staub, Georg Thoma, Sixten Jernberg e Veikko Hakulinen. Aqui mais menções do que ocorreu nos dias, 21 de fevereiro, 22 de fevereiro. Kishan Peter Lanik, da Alemanha, medalha de prata no downhill. Todos os dias, 23 de fevereiro, 24. O Guy Perrelat ganhou medalha no combinado, só que o combinado servia só para o campeonato mundial, não servia para os Jogos Olímpicos, não era uma prova, né, o combinado alpino não era uma prova dos Jogos Olímpicos. Aqui o Hakulinen, falando do revezamento. E aqui o Eero Tirante e Hagen Brenden, os vencedores da corrida dos gigantes no revezamento. Mais menção aos campeões, tudo mais. Aqui o Helmut Recknagel, da Alemanha, que foi o vencedor do salto de esqui. E aqui já aparecem as fotos dos Jogos de Verão. Numa delas, o Wilfred Dietrich, que foi vencedor na luta livre, na categoria mais pesada. Aqui 2 levantadores de peso, o James Bradford e o Zach Berger, dos Estados Unidos. O Berger foi campeão olímpico em 1956, ganhou medalha também em 1960. E aqui um lance de uma luta de boxe, o Zamparini, da Itália, contra o Grigoriev, da União Soviética. Mais uma foto, o ginasta, o grande ginasta japonês, Takashi Ono, que ganhou 6 medalhas nesses Jogos Olímpicos. Foi campeão na barra fixa, foi campeão no salto, empatando com Boris Sakhalin, e conquistou também a medalha de ouro por equipes. Takashi Ono foi um dos grandes nomes da história da ginástica japonesa. Foram 13 medalhas, ganhou medalha em 52, ganhou medalha em 56, ganhou medalha em 60, ganhou medalha em 64. Um grande fenômeno, uma em 52, 5 em 56, 6 em 60 e 1 em 64. Aqui a outra grande medalhista soviética, Polina Stachova, que foi campeã por equipes e campeã nas barras assimétricas. Também foi uma ginasta que obteve 10 medalhas olímpicas.
E aqui a grande Larissa Latinina, que obteve a medalha de ouro nos exercícios de solo, obteve medalha de ouro no geral individual e por equipes. Latinina somou 18 medalhas entre os Jogos de 1956 e 1964. Aqui um quadro de medalhas dos Jogos de inverno. Por aqui dá para a União Soviética com 21 medalhas. Esse quadro está correto, ao contrário de um outro livro que estava tudo errado. A Alemanha, 4 medalhas de ouro. Os Estados Unidos ficaram na segunda posição em número de medalhas. Conquistaram 10 medalhas, 3 delas de ouro, enquanto a Alemanha conquistou 4 medalhas. Os soviéticos romperam a barreira das 20 medalhas, com um total de 21 medalhas. Nessa tabela aqui, há uma análise da pontuação dos países conforme a população. O número de medalhas fazendo uma relação com a população. Então, a União Soviética, os Estados Unidos ficam lá embaixo, comparando a pontuação com a população. E Noruega, Finlândia e Suécia ficam acima. Curioso aqui, ó, a Suécia, metade dos pontos, aliás, o dobro dos pontos em relação à Noruega, né? Mas aqui é uma contagem de ponto negativo. Quanto menor a população e maior o número de medalhas, melhor a posição nesse ranking. Aqui falando da acender a pira. Falando dos jogos, Lance Larson, o nadador dos 100 livres da natação, que foi uma prova que teve uma confusão com o John DeWitt e o Lance Larson. Uns acreditam que o Lance Larson ganhou, outros falam que a vitória ficou com o DeWitt, então existe uma polêmica de quem teria chegado à primeira colocação. Aqui o Gert Fredriksson, destaque da canoagem, sueco. O Palácio de Esportes. O estádio de mármore, foi feito no tempo do Mussolini, e aqui o estádio olímpico, né? O grande estádio olímpico da Itália. E aqui as competições dos Jogos de Verão. Essa foto é uma foto da prova de 5.000 metros e mostra aliás, quase não mostra o vencedor, que foi o Murray Halberg, que está aqui atrás, ó, nessa foto. E o alemão, o Grodotsky, que está atrás aqui do australiano. Eles colocam uma foto indicando os dois personagens da foto, mas que estavam atrás, né? Poderiam ter arrumado uma foto melhor. Aqui o grande Herb Elliott, da Austrália, que venceu a prova de 1.500 metros. Ele tinha medo de perder, então ele deu uma arrancada no final, conquistou a medalha de ouro, quebrou o recorde mundial, 3,35 naquele tempo, era uma marca fantástica. Ainda hoje ganha medalha em Jogos Olímpicos, tanto que o campeão nos últimos Jogos Olímpicos fez 3 minutos e 50, uma prova horrorosa. Aqui o Glenn Davis no 400 com barreira, o Glenn Davis que foi campeão também em 1956, foi campeão aqui em 1960. E a prova dos 3.000 metros com obstáculo, teve vitória do polonês, o Kryskowiak. O Kryskowiak não aparece aqui nessa foto. Aqui um desenho, um desenho do Lívio Trapper, que perdeu a prova de estrada, perdeu para o soviético Kapitonov. A Itália dominou o ciclismo, ganhou 5 das 6 medalhas de ouro. Aqui uma foto da prova de 80 com barreiras, que teve a vitória da soviética Irina Press. Aqui a Cris von Salza, dos Estados Unidos, vencedora dos 400 livres. E tome desenho e gravuras aqui. Falando de cada dia desses jogos, que os alemães venceram a prova do 8 com no remo, né? E mais fotos. Aqui a foto de um revezamento, 4x400, que a Alemanha obteve a medalha de prata. Abaixo o Rafer Johnson, campeão do decathlon, medalhista de prata em 1956. E aqui o Don Breck, que foi o campeão do salto com vara, aqui realizando um treinamento.
Mais fotos desses Jogos Olímpicos. Aqui uma dupla alemã que conquistou uma medalha de bronze na vela. Mais alemães aqui que conquistaram a medalha de ouro nos saltos por equipe, né, na competição de saltos por equipe. Tiedemann, Fritz Tiedemann, Hans-Günther Winkler e o Alvin Schuckmöller. O Hans-Günther Winkler foi campeão em 1956 na prova individual de saltos e o Schuckmöller foi campeão em 1976. Aqui um lance da partida de futebol. A Iugoslávia obteve a medalha de ouro jogando contra a Dinamarca e um lance do basquete entre Brasil e União Soviética. Vou aproximar aqui, ó, que esse soviético da foto é o Yanis Kruminch, que tinha 2,18 metros de altura. Olha a altura, o tamanho dele. Ele está longe do lance e está com a mão na bola. Grande, Yanis Kruminch. A União Soviética que sempre teve tradição de colocar pivôs altíssimos, né? Teve o Tkachenko, teve o Sabonis. Então isso foi muito marcante na União Soviética em Jogos Olímpicos. Teve a Semenova, né, no feminino. Aqui as norte-americanas que venceram o revezamento, 4 por 100 metros livre. E mais um pouco do livro. Aqui continuando a descrição dos dias. Aqui ó, fala do Karl Kaufmann, que foi prata nos 400 metros. Aqui a Basílica de Mackenzie, onde foi disputada as provas de luta. Mackenzie, acho que foi Mackenzie que foram as lutas. Caracalla foi as provas de ginástica. Termas de Caracalla. Aqui mais provas de ciclismo, a chegada da prova por equipes, vencida pela Itália. Aqui a chegada da prova de estrada individual, única derrota da Itália no ciclismo nesses jogos. O Livio Trapé perdeu para o Viktor Kapitonov da União Soviética. O Kapitonov depois foi o treinador da equipe dos soviéticos na estrada. Aqui um outro competidor, o Dieter Geßler da Alemanha, medalha de prata nos 1000 metros, e a equipe italiana que venceu a prova de perseguição por equipes. A Itália só perdeu a prova individual de estrada, em que houve a vitória do soviético Viktor Kapitonov. Competições de natação, a Wiltrud Urselmann da Alemanha, prata nos 200 metros nado de peito. Tsuyoshi Yamanaka do Japão, prata nos 400 livre, também havia ganhado medalha nos Jogos de 56. E aqui a alemã, a Ingrid Kramer, alemã oriental, que obteve 2 medalhas de ouro no trampolim e na plataforma. Sucedeu a grande Pat McCormick dos Estados Unidos. Outro grande aqui, o William Bill Mulligan dos Estados Unidos, campeão dos 200 metros nado de peito, e a Dawn Fraser da Austrália, que conquistou o bicampeonato na prova dos 100 metros nado livre. Mais inscrição aqui de texto. Aqui as norte-americanas do revezamento, 4 por 100, conquistaram medalha. Mais inscrição de texto, que fala do Abebe Bikila. Mais um pouco da Prêmio das Nações. Aqui competições femininas de remo, aliás, de canoagem. Vitória da Antonina Seredina da União Soviética derrotando a Therese Zenz da Alemanha. Outra prova, o 8 com da Alemanha, que conquistou a medalha de ouro. E mais uma disputa aqui da Alemanha, 4 com, também conquistou a medalha de ouro. As competições de hipismo, aqui o Raimundo Dinzel da Itália, conquistou medalha por equipes. Josef Neckermann da Alemanha obteve medalha de bronze no adestramento. E aqui uma competição, a Heidi Schmidt da Alemanha, campeã no florete individual. E aqui no fim do livro, a relação, né, dos medalhistas, uma relação bem interessante com os jogos de inverno, vou deixar do jeito que estava, e dos jogos de verão. Aí uma relação dos medalhistas desse livro, né? Um jeito interessante de dispor as medalhas.
Aqui o quadro de medalhas dos Jogos de Roma, domínio da União Soviética. A União Soviética obteve 103 medalhas contra 71 dos norte-americanos. Foi um massacre. A Alemanha unificada ali, ó, 42 medalhas. O Brasil aqui atrás, ó, as 2 medalhas de bronze, a natação, Manuel dos Santos Júnior, e o basquetebol. Aqui, esse livro, Wettkampf im Zeichen der Olympischen Ringe. As competições sob o signo dos anéis olímpicos. Espero que tenham gostado. Mais um livro da minha coleção. Conforme eu vou mostrando, vou pelo grau de complexidade dos livros em relação às fotos. Obrigado, espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitoque 2020 e o canal no YouTube Sovurs. Até o próximo livro. Obrigado.